Porque na tese, o que eu falei para vocês ontem? O que eu venho falando? Que você tem como bater lá na porta da empresa, né? Bater na porta é modo de dizer. Você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você pode ir pessoalmente, sim, tudo depende de como é que funciona aí na sua cidade, qual é a melhor abordagem na sua cidade. Mas você vai, entra em contato com o empresário e você fala assim: olha, você está pagando tributo a mais. É muito provável que você está pagando tributo a mais. Né? E aí, veja só, se o seu faturamento é de R$1 milhão por mês, você deve estar pagando a mais, né? Sobre o ICMS. Então, vamos fazer aqui uma projeção. Você tem como fazer essa projeção, tá? Para simular, ou seja, para chegar aproximadamente e mostrar para ele qual seria o benefício daquilo. Por quê? Porque você já sabe, por exemplo, que PIS e COFINS, no regime de lucro real, a alíquota dos dois juntos dá 9,25. PIS e COFINS, no regime do lucro presumido, dá 3,65. Então, como você tem as alíquotas ali, né? Você fala assim, olha, você não precisa saber quanto ele fatura. Você fala assim, supondo que você fature R$100 mil por mês, supondo que você fature R$500 mil por mês, e aí você faz lá a sua projeção, certo? Que é aquilo que eu chamo de fazer um benefício econômico. E aí, a partir disso, você vai cobrar honorários ou para ingressar com a medida judicial, ou você vai fazer a recuperação administrativa, vai fechar o contrato e vai fazer essas medidas. Quando a gente está falando de planejamento tributário, sem os dados concretos da empresa ou da pessoa física, porque serve para pessoa física, para pessoa jurídica, não dá como para saber o que é mais vantajoso. Por quê? Porque eu não posso falar assim, olha, é uma indústria de farinha, né? Acho que foi o Leandro, lembrando do Leandro ontem, uma indústria de farinha. Não dá para eu falar assim, olha, se você é uma indústria, então com certeza o lucro real é mais vantajoso para você. Provavelmente, tá? Porque na indústria tem muitas despesas, tem muita mão de obra, tem muitos insumos. E o lucro real é aquele em que eu deduzo tudo, tá? Tudo que estiver relacionado ali à atividade. Então, costuma ser mais vantajoso, mas não dá para eu saber sem antes colocar a mão na massa. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou dar um exemplo, tá? Um exemplo para vocês, que vocês vão entender bem isso, tá? Imposto de renda. Imposto de renda, olha só, quando você vai fazer o imposto sobre a renda, e aí já eu até faço uma sugestão. Quem nunca fez aqui, tem alguém aqui que nunca declarou imposto de renda? Não sabe nem para que lado vai isso daí? Me coloca aqui no chat se você não sabe, nunca viu uma declaração, nunca fez uma declaração, né, do imposto de renda, tá? Me diz aqui. Por exemplo, ó, o Sérgio está perguntando. Uma farmácia, professora, que a margem de lucro é grande, aí já é o indicativo, né, Sérgio? Se a margem de lucro dela é grande, né? Se a margem de lucro dela realmente é grande, então vai valer a pena para ela mais ir para o Simples Nacional ou para o presumido. Mas isso eu estou falando o quê? Uma probabilidade. Porque você está me falando que a margem de lucro dela é grande. Né? Mas grande quanto? Certo? Então, vale a pena você pegar essa farmácia e falar assim, não, ela vende no ano ou no mês, tá? Vende no ano 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Se eu for aplicar o Simples Nacional, eu vou aplicar lá a alíquota X, vamos dizer que seja lá a alíquota de 16%, não olhei aqui na tabela para ver quanto dá essa alíquota, mas vamos dizer que seja a alíquota de 16%. Ah, então vai pagar aqui esse determinado valor. Mas e se ela for para o lucro presumido? Ah, ela é vendas em geral. 8% desse 1 milhão de reais é que vai ser o lucro dela. E aí, em cima disso, eu vou aplicar as alíquotas de imposto de renda, contribuição social, vai pagar, então, contribuição previdenciária por fora, né? ICMS em separado. Será que vale a pena? Você tem que fazer o cálculo. E se for lucro real, aí você deduz tudo, né? Deduz tudo mesmo,
para você saber, né? Então, vejam só, quando você diz é uma margem de lucro grande, quanto maior realmente sobrar no bolso, melhor ir para o presumido, né? Porque o lucro real é aquele que você deduz todas as despesas. No lucro real pode ser deduzido serviço terceirizado? Pode, Márcia, tá? Mas deixa eu dar o exemplo aqui, até da declaração do imposto sobre a renda. Até a Maísa está falando, sou eu quem faço a declaração de IR, minha, do meu marido, dos meus pais. Já meu marido não sabe nem por onde começar a errar. Muito bem. Então, a minha sugestão é que quem nunca fez uma declaração do imposto de renda, entre lá no site da Receita Federal e baixe o programinha. Olha como é que é, né, a declaração do imposto de renda. Começa a colocar lá valores simulados. Só não vai encaminhar isso para a Receita, né? Só para ficar lá no seu computador para você mesmo fazer uma simulação de cálculo. Mas por que eu usei a questão do imposto de renda? Eu usei a referência ao imposto de renda porque nele, é claro que a gente tem um programa de computador ali. E aí esse programa já facilita muito. Mas é só para dar um exemplo. Que o que eu faço? Eu sempre faço a declaração completa. É como se a declaração completa do imposto de renda fosse a empresa tributada no lucro real. Então, eu coloco lá quanto eu recebi da PUC, quanto eu recebi do IBET, quanto eu recebi de dividendos, portanto, não tributado, pelo menos por enquanto, do Madrona, né? Quanto que eu recebi de todas as minhas atividades? Aí eu coloco as que são tributadas em rendimento tributado, os que são dividendos em rendimentos isentos, coloco lá o rendimento da caderneta de poupança, do CDB, das aplicações financeiras, os tributos já retidos na fonte. Aí eu começo a colocar os meus dependentes, os meus filhos, o gasto com a escola deles, o gasto com o médico meu, deles, dentista meu, deles. Coloco lá todas essas despesas. Aí, a declaração do IR, ela faz isso de uma forma automática. E aí ela me dá lá quanto que eu iria recolher pelo lucro real. Eu falo assim, pelo lucro real você teria que recolher 7 mil reais. E quanto que eu iria recolher pelo desconto simplificado? Porque aí, no desconto simplificado, ele não considera a efetiva despesa que eu tive. Ele faz uma presunção, um desconto aqui de 16%, de 20% para o desconto simplificado. Então, aí eu olho, bom, pelo desconto, pela declaração completa, eu vou recolher 7 mil. Mas pelo desconto simplificado, eu teria que recolher 10 mil. Opa, então vou deixar no completo. Ou o contrário. Isso é uma opção legal. Então, quando a gente está falando de tributação no Simples Nacional, no lucro real e no lucro presumido, é fazer a mesma coisa.